senhoras do Conselho, muito bom dia. Já temos número para abrir a sessão. O reitor, professor Sidney, está chegando, já telefonou avisando, e eu apenas estou iniciando a sessão na qualidade de decano. Vamos aos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, conselheiro Alberto de Sábato. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, demais presentes. O que me traz aqui é a indignação referente aos fatos ocorridos recentemente na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu farei uma proposição de uma nota, mas antes de ler a nota, acho que é oportuno lembrar que exatamente num dia 13 de dezembro, desculpem, há 49 anos, foi promulgado o famigerado Ato Institucional número 5, que àquela época tornou mais sombrios os tempos de repressão e de arbítrio da ditadura. Penso que, no momento, ainda, infelizmente, uma de nossas lutas é justamente a de evitar que tempos sombrios como esses voltem. E é com essa ideia que eu apresento às senhoras e senhores conselheiros essa nota que eu estou chamando de nota de solidariedade ao FMG e demais instituições atingidas pelo autoritarismo e arbítrio, que eu passo a ler. O Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense manifesta seu total repúdio e sua profunda indignação por mais uma ação truculenta e exibicionista da Polícia Federal, desta vez atingindo dirigentes e ex-dirigentes da Universidade Federal de Minas Gerais. Julgamos inaceitável que, a pretexto de investigar supostos desvios de recursos públicos, o Estado Democrático de Direito seja flagrantemente desrespeitado, desconsiderando-se princípios básicos da cidadania, tais como a presunção de inocência, o legítimo direito de defesa e o devido processo legal. Consideramos estas ações, que vêm se repetindo há pelo menos um ano em diversas unidades federais, constituem uma assintosa afronta à dignidade de dirigentes universitários e um verdadeiro ataque à autonomia de nossas universidades, que já vem sofrendo continuadamente com drásticos cortes de recursos orçamentários. A tudo isto se somam atos, lamentavelmente cada vez mais frequentes, de intolerância ao livre exercício de pensamento e expressão no âmbito das atividades artísticas, culturais e acadêmicas, que ameaçam direitos fundamentais duramente conquistados em nosso país. Como afirmou a Comissão da Verdade de Minas Gerais, há, aspas, um evidente ataque de setores conservadores e autoritários contra a universidade brasileira e tudo o que essas instituições representam para o Brasil, fecha aspas. O momento é grave e requer firmeza e união de todos na luta em defesa de uma universidade pública, gratuita, de excelente qualidade, inclusiva e socialmente referenciada, que contribua sempre e cada vez mais para a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária. É com esta compreensão que o Conselho Universitário da UF apresenta seu apoio e solidariedade aos dirigentes e toda a comunidade da Universidade Federal de Minas Gerais, bem como às demais instituições que vêm sendo atingidas pelo autoritarismo e o arbítrio. É essa a nota. Bom, senhores, a moção apresentada ela não é discutida e simplesmente votada. Pelas palmas já se
denota, mas de qualquer maneira eu coloco em votação. Os conselheiros que estão de acordo com esta nota permaneçam como estão. Na verdade, como não precisa discussão, eu já ia, mas se quiser deixar para o início da sessão, não tem problema. Bom, já que houve uma pequena intervenção, vamos votar lá no início da reunião. Próximo orador inscrito, conselheiro Ricardo Leal. Senhor presidente, demais conselheiros, senhoras e senhores. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou professor de Volta Redonda, da Escola de Engenharia e Industrial Metalúrgica de Volta Redonda, no Departamento de Metalurgia. E atualmente eu estou na AGIR, né? Eu sou professor da UF desde 1986, estou na AGIR há 3 meses. Gostaria de trazer aqui um pouco do que é a AGIR, né, e pedir assim o apoio de vocês para isso, né? A AGIR foi criada em 2009, obedecendo a um decreto, né, da Lei de Inovação de 2004, que exigiu que as escolas públicas, né, as universidades públicas, tivessem um NIT, um Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, isso foi a lei de 2004, em 2009 a UF criou a AGIR, né, e incorporou algumas áreas que já existiam na UF, né. Tinha a área UETICO, né, que é o Escritório de Transferência de Conhecimento, que existia desde 2003, que administra patentes, marcas, softwares, etc. A incubadora de empresas, que já existia há muito tempo, desde a década de 90, né, e que tinha incubado mais de 30 empresas ao longo do tempo, e então passou também a fazer parte da AGIR, e hoje nós estamos em processo de incubação de 11 empresas, né? E também aí incorporou novas áreas, uma área de parque tecnológico, e que a gente, ao longo do tempo, né, vem trabalhando, principalmente aqui na Península da Inovação, em Niterói, que é uma ideia de recuperar alguns prédios degradados aqui na região dessa península, próxima aos prédios da UF. Isso vem sendo trabalhado com a Prefeitura de Niterói e também outras iniciativas de parques tecnológicos que envolvam a UF. Então, tem um no Sul Fluminense, tem um em Maricá, a gente vem trabalhando nesse sentido. E há uma outra área muito importante, que é a área que eu talvez vá me deter mais, que não é muito conhecida como inovação, mas é uma área extremamente importante, que é a área de tecnologias sociais, né, cujo objetivo é gerar inovação de cunho social para a comunidade, objetivando o desenvolvimento e inclusão social. Essa área hoje está com 34 projetos. Hoje à tarde, inclusive, nós vamos ter um evento na AGIR, né, que fica aqui ao lado, né, no prédio novo da Física, no 3º andar, em que vão ser lançado um catálogo com essas iniciativas, né, de tecnologias sociais, né? E são 34 que vêm sendo acompanhadas por nós, e isso aí é AGIR. O que a gente está pensando, né, para o futuro, e já estamos trabalhando nisso, é criar polos, né, fora de sede, para incrementar a inovação. Nós já estamos trabalhando em 2 polos, Volta Redonda e Friburgo, né? Volta Redonda tem muitos projetos em andamento, né? Friburgo também. Então, o que a gente quer é expandir a AGIR para fora da sede. Para finalizar, né, eu gostaria de agradecer o apoio que a AGIR vem tendo da Propi, na pessoa do professor Vitor Ferreira, da vice-reitoria, na pessoa do professor Antônio Cláudio, e da reitoria, na pessoa do professor Sidney Mello. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Próximo inscrito, conselheiro Marcelo Tomé.
Bom dia a todos, bom dia, professor Heitor, presidindo o colegiado hoje, bom dia a todos os conselheiros e demais presentes. Na verdade, é muito rápido, só gostaria de destacar duas coisas a pedido da comunidade acadêmica da Faculdade de Turismo e Hotelaria. A primeira, em relação a dois eventos que realizamos recentemente. O primeiro foi o 6º Entur, que foi o Encontro Nacional de Hospitalidade e Turismo da Universidade Federal Fluminense, e o outro foi o 4º Seminário de Tecnologia e Turismo da Universidade Federal Fluminense, que é o TecTour. Então, para esses dois eventos, nós participamos de um edital interno da universidade relacionado à realização de eventos por meio da ProEx, e fomos contemplados e conseguimos, então, com esse recurso, trazer para a Universidade Federal Fluminense alguns dos principais especialistas na área de turismo e hospitalidade. E conseguimos realizar, então, na última semana de novembro, talvez o principal evento, né, na área de turismo realizado no Brasil no segundo semestre. Tivemos professores da Universidade de São Paulo, da USP, da Federal do Paraná, da Federal de Pernambuco, de outras instituições brasileiras que ministraram palestras e propiciaram na reflexão e o debate em relação a um tema que hoje está muito presente, importante, né, em relação ao turismo, que é a hospitalidade e, acima de tudo, a hostilidade, né? Então, nós temos hoje diversos informes e reportagens destacando a questão da turismofobia, né? Determinadas localidades hoje que apresentam uma reação negativa em relação à ampliação do fluxo turístico. Então, realmente é um tema, para nós, extremamente importante de compreensão, de reflexão, de debate. Então, nós fizemos esse evento pioneiro, né, em relação a essa temática no Brasil, que foi muito importante, com reflexos bem positivos para todos nós. E também realizamos o 4º Seminário de Turismo e Tecnologia, também com a participação tanto do trade, né, do setor do turismo. Também tivemos palestrantes importantes, inclusive o principal especialista hoje na área de turismo e tecnologia, que é o professor Manuel de Oliveira, da Universidade de Aveiro, uma importante parceira da Universidade Federal Fluminense, sobretudo da Faculdade de Turismo e Hotelaria, que esteve presente, também realizou uma conferência extremamente importante. E gostaria de destacar que a realização desses eventos só pôde realmente ser efetivada com o apoio da universidade a partir da realização desse edital. Então, é um apelo que eu faço, que permaneça, né, continue esse edital em relação à realização de eventos na universidade, que é uma forma de propiciar aos nossos alunos e aos nossos docentes a aproximação com importantes debates e temas realmente relevantes para a reflexão. E outra situação que eu gostaria de destacar, né, nós temos na Faculdade de Turismo e Hotelaria o laboratório de eventos. Então, inicialmente era uma disciplina, depois um grupo de pesquisa, e hoje nós criamos uma empresa júnior, que é o LEVE, focado sobretudo aos eventos. Então, na verdade, estou apenas indicando, porque nós temos diversas unidades acadêmicas que realizam eventos aqui na universidade. Gostaria de abrir as portas, né, do LEVE para todas as unidades, setores da universidade que queiram realizar algum evento, sobretudo de caráter acadêmico. Então, é isso. Obrigado. Conselheiro Elson. Bom dia a todos. Eu hoje acordei às 7 horas da manhã, cheguei aqui às 8 e fui o último inscrito para falar, mas consegui falar em 4º lugar. Bom, é um prazer muito grande estar aqui. Meu nome é Elcio, eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil e conselheiro docente pela circunscrição tecnológica. Bom, o que me traz aqui é a nossa primeira experiência, vários conselheiros docentes, é a primeira experiência no conselho, e a gente vem discutindo, vamos completar agora praticamente 1 ano de conselho, e a gente tem sentido uma falta de integração entre os próprios conselheiros docentes, tá? Que a gente praticamente não se conhecia, e também a relação com os demais conselheiros. Então, isso significa que muitos assuntos são decididos aqui, ou vêm a essa plenária, sem o conhecimento devido da maioria
dos que, de certa forma, vão se responsabilizar por essas decisões. Bom, diante disso, nós tomamos algumas iniciativas, tá? E vamos propor outras e esperamos receber também colaborações. A primeira iniciativa que nós tomamos foi criar um grupo numa ferramenta de internet. Então, hoje, aqui no CUV, nós somos representantes docentes, entre titulares e suplentes, 40 professores. Considerando os outros conselhos, somos em torno de 100 professores. E no grupo hoje estão inscritos 52 professores, que diariamente trocam assuntos sobre o que vem sendo discutido nos conselhos. Muitos dos assuntos, evidente, do CEPEX e do CUR, acabam vindo aqui também para o CUV. Bom, diante disso aí, eu gostaria realmente de ressaltar que o nosso objetivo é que a gente possa interagir não só entre os representantes docentes, mas também com os representantes de alunos, de diretores, de técnicos administrativos, para que, de fato, a gente torne mais efetiva a nossa passagem aqui como representante conselheiro. Permitam-me, então, citar aqui algumas sugestões que são simples, tá? Mas com o único objetivo de que a gente possa se integrar melhor durante aqui o nosso trabalho. Bom, a primeira delas, eu diria aqui, é o registro de presença de todos que estão aqui participando dessa plenária. Não só dos conselheiros, que já existe lá a lista de presença, mas que também colegas, professores, técnicos administrativos e alunos não conselheiros, que são sempre muito bem-vindos aqui à plenária, mas que também registrem seus nomes aqui. E a gente saiba, efetivamente, no final de cada assembleia, quantos e quem esteve presente na reunião. O segundo ponto é o uso de uma identificação, o crachá, simples. A gente conversa com colegas e não guarda o nome, não sabe quem é, e fica constrangido, às vezes, de perguntar de novo qual o seu nome. Então, seria isso, o uso de identificação. O terceiro ponto é que pudesse ser reservado no auditório um espaço para os conselheiros. Não é? O auditório tem 150 lugares, assentos. Hoje está praticamente com uma boa presença. Mas a gente, de qualquer forma, os conselheiros ficam dispersos. E a gente quer interagir. Por isso, a gente apresenta essa proposição. E, por último, uma disponibilidade de microfone na plenária, para que, nos assuntos de destaque, a gente possa fazer intervenções rápidas, tá? Sem precisar se deslocar até aqui. Bem, conforme eu falei no início, são medidas simples, que não quer, em momento nenhum, tolir ou inibir qualquer participação. Ao contrário, o que a gente quer é criar condições ou melhorar as condições para que cada um de nós e todos que venham aqui possam efetivamente ter a sua devida participação. Tá? Eu vou encaminhar, isso aqui está anotado os pontos, vou encaminhar a mesa e espero que com a aquiescência e, quem sabe, mais sugestões dos senhores aqui, a gente possa ainda melhorar esse processo. E, enfim, desde já agradeço a atenção de todos. Obrigado. Conselheiro Palharim.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Inicialmente, gostaria de parabenizar a iniciativa do professor Alberto sobre a nota de solidariedade. Realmente é um ato de autoritarismo, mas, professor Alberto, existe uma máxima que diz o seguinte, né? A liberdade, ela é uma vigilância constante. Então, a universidade, ela tem que cuidar para que ela preserve a sua autonomia, para que ela preserve a sua independência, para que isso evite os atos de autoritarismo. O autoritarismo ele vai crescendo aos poucos, né? Há alguns anos atrás, nós pretendíamos fazer um debate aqui sobre a autonomia da universidade, quando nós entendíamos que aquela lei que criava a EPSER era uma lei que não é uma lei que ofende a autonomia e a liberdade da universidade. E não conseguimos fazer esse debate. Então, nós temos que iniciar a cultura da gente preservar os ditames da democracia dentro de casa. Nós temos que iniciar em casa. Nós não podemos ter apagões momentâneos e depois reclamar dos ataques externos, né? Mas, de qualquer forma, eu parabenizo e digo que assino embaixo toda a nota que foi feita, né? A minha fala aqui é no sentido que nós temos que estender isso para a nossa própria autocrítica. Nós mesmos fazermos a nossa autocrítica e nós mesmos fazer a defesa da universidade. Também me solidarizo com a fala do professor Elcio, né? Levantou cedo, foi o último a conseguir se inscrever. Gostaria de dizer que eu diversas vezes acordo cedo, venho aqui colocar o nome para me inscrever, muitas vezes não consigo. Às vezes eu consigo e não tem ninguém para ouvir, né? Então a gente não consegue, o risco ainda é maior, quer dizer, o dano é maior, né? Bom, voltando à minha fala, na realidade eu só vou ler aqui rapidamente uma nota, são apenas 2 páginas, de uma manifestação feita pela Associação Teixeira de Freitas. A Associação Teixeira de Freitas, eu vou ler direto que aí a gente entende. A Associação Teixeira de Freitas é entidade sem fins lucrativos, constituída por ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, faz uma representação, né, vem para o seu procurador-geral, conforme a ata da última eleição de sua diretoria, em atendimento ao pleito formulado por discentes da aludida entidade de ensino superior e na defesa do patrimônio da autarquia federal, oferecer a seguinte representação. O juízo da 4ª Vara Federal de Niterói, Rio de Janeiro, nos autos da ação de interdito proibitório, admitiu dar sequência a um acordo judicial em que a Universidade Federal Fluminense desiste de parte da desapropriação do campus universitário do Gragoatá, determinada pelo Decreto 80.693, de 1977, nos termos das seguintes cláusulas do termo de acordo administrativo, firmados com alguns dos desapropriados. Seção 1. Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como objetivo dispor sobre a área determinada, na área de terra, denominada Gleba 3, da Rua do Acesso 2 e tal, vou pular aqui, das obrigações assumidas. Nos termos e limites da composição ora firmada, a UF renuncia ao direito de pleitear a posse e a propriedade das áreas eludidas, na cláusula 1.1 desse instrumento, reconhecendo a citada posse e propriedade não somente a Girassol, mas também a sua antecessora e, desta feita, a qualquer outra pessoa física ou jurídica que venha a exercer a posse ou propriedade em decorrência de ajuste firmado com qualquer dessa sociedade ou outros integrantes. A UF renuncia, de igual modo, à pretensão de obstaculizar de quaisquer projetos nas áreas aludidas, sendo de sua compreensão que o espaço não se caracteriza como área de preservação ambiental, inclusive ao acesso da gleba, através da rua projetada, e de responsabilizar qualquer dos réus que nomeou na sua ação civil pública,
por qualquer tipo de dano, compreendendo não ter qualquer deles infligido danos ao meio ambiente, uma vez que as alterações decorrem de comando governamental para a realização de extração mineral com o objetivo de promover aterros na área de Niterói. As partes renunciam a qualquer pretensão indenizatória em decorrência dos fatos, objeto desse instrumento, ajustam as partes, que nenhuma parte será condenada a custear honorário de sucumbência. Eventuais custos remanescentes de quaisquer outras despesas processuais serão pagas exclusivamente pela Planurbis. As partes se obrigam a não ingressar em qualquer demanda futura, seja ela judicial ou administrativa, no que tange ao objeto do presente acordo, sem essas condições, sine qua non, para a validade do presente instrumento, observados isso e tal. Abertura de processo administrativo ou ajuizamento da ação no que tange ao objeto desse instrumento motivará a aplicação de multa culminatória no valor certo e determinado de R$10 milhões. Valor esse que será independente de intimação ou interpelação na forma que dispõe o Código. Bom, eu li as cláusulas do acordo que a associação está se contrapondo. E, seguindo, então, aqui na argumentação, ela diz o seguinte: tal acordo é lesivo ao patrimônio da autarquia federal, pois, a rigor, abre mão de parte utilizável da área desapropriada, reservando-se apenas o encargo de manter a área não edificável, que está sendo reflorestada pela administração da universidade sob a supervisão da professora Janice. E aí cita aqui o processo de onde foi tirado e diz o seguinte: além disso, o decreto de desapropriação emana do chefe do Poder Executivo e não pode ser alterado ou elidido por ato administrativo no âmbito da autarquia, porque a autonomia universitária não tem um condão de solicitar o condão de alterar a legislação federal. Quando muito, a administração da UF poderia solicitar à Presidência da República a revisão do decreto, mas jamais revogá-lo ou alterar qualquer de seus dispositivos. E não é só. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao apreciar em grau de apelação e remessa oficial a ação de desapropriação, então em curso na 29ª Vara Federal do Rio, decretou a nulidade da sentença por não figurar no polo passivo da ação todos os promitentes compradores desapropriados, como se vê da respectiva emenda do julgamento. E eu não vou ler o julgamento, mas ele diz lá: desapropriação direta, citação dos litisconsórcios necessários, promitentes compradores no domínio útil de lotes abrangidos na área desapropriadas. Então, diz assim: confere aos promitentes compradores, em caráter irrevogável e retratável, direito oponível à ação de desapropriação, tendo os mesmos legitimidade para pleitear o direito à indenização pela perda da coisa. Essa é a decisão do tribunal, tá? Padece de nulidade a sentença proferida sem que tenha sido admitido o ingresso de promitentes compradores de domínio útil de imóveis situados na área objeto da desapropriação direta, eis que se trata de litisconsórcio necessário, quando o registro imobiliário da referida transação é anterior ao decreto expropriatório, o qual, por sua vez, nenhuma menção faz o titular da propriedade ou do domínio útil. Sentença declarada nula, determino o retorno dos autos à vara de origem para a admissão dos litisconsórcios necessários, no feito, remessa necessária e apelo aos prejudicados. Bom, como eu li o texto aqui direto, em síntese, o tribunal diz: está desapropriado. Ponto. Chame os outros promitentes compradores que não participaram do processo para que eles se manifestem. Ressalte que o voto condutor do acordo, da lavra do juiz convocado Marcelo Pereira da Silva, expressamente designou os promitentes compradores que devem também figurar no polo passivo da ação de desapropriação. Do exposto, e aí novamente a fala do desembargador, do exposto declara a nulidade da sentença e determina o retorno dos autos à vara de origem, que sejam admitidos os litisconsórcios necessários no feito a saber. E aí ele menciona aqui os espólios que deveriam ter sido citados. E aí, continuando na peça, logo ainda que o aludido termo de acordo administrativo não fosse lesivo e ilegal,
contraria expressa disposição da 8ª turma do Tribunal Regional Federal, ao não incluir os mencionados promitentes compradores na avença, por se tratar de litisconsórcio necessário. A propósito, saliente que a ação de desapropriação foi deslocada para a subseção judiciária de Niterói e remetida ao juízo da 4ª Vara, por despacho do juízo da 1ª Vara. Impede registrar que, em relação ao interdito proibitório, interposto pela Planubis, não sendo crível e eminente homologação do acordo judicial, na pendência de recurso perante o Superior Tribunal, que, se deferida, alterará a situação fática objeto da ação. Ante o exposto, a Associação Teixeira de Freitas requer sejam tomadas providências consideradas cabíveis no âmbito dessa douta Procuradoria Regional da República, da 2ª Região, em defesa do campus universitário do Gragoatá, da Universidade Federal Fluminense, inclusive por meio de agravo de instrumento perante o tribunal, a fim de viabilizar o efetivo cumprimento do acórdão da 8ª turma do Tribunal Regional Federal, já transitado em julgado. Assina o procurador da associação, Ricardo Santos Portugal, que simplesmente é subprocurador-geral da República, aposentado, né, se aposentou como subprocurador-geral da República e peticionou junto aos seus colegas da Procuradoria da República na subseção para que atuem junto ao Tribunal Regional, fazendo cumprir a decisão dele. Bom, é só uma informação sobre essa questão complexa que nós temos aí, que temos recebido diversas informações contraditórias. Muito obrigado. Juliana, que não é de campo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, mesa. Bom dia, gente. Queria um bom dia hoje. Muito obrigada. Isso aí, gente. Todo mundo. Último CUV. Chegamos até aqui. Foi difícil. Me chamo Juliana Alves, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo. Faço parte do movimento Correnteza e sou representante aqui do CUV pela bancada do DCE, também sou coordenadora geral do DCE. E eu queria apontar algumas questões, né? Uma que, no último CUV, a gente apresentou aqui, né, mesmo que não fosse determinante, a situação sobre o trancamento de disciplinas, né? Período especial de trancamento de disciplinas. A bancada estudantil, né, tanto do DCE, tanto da galera que constrói, né, outros movimentos e da oposição ao DCE, também construiu uma resolução para apresentar no CEPEX, que foi aprovada com muitas ressalvas. E o interior, infelizmente, não pôde estar aqui presente, né, que é Campos, Volta Redonda, os representantes discentes, e eles pediram para eu ler uma nota de repúdio contra a questão de não ter contemplado o interior, certo? Porque a proposta que foi aprovada contempla os estudantes cotistas de Niterói, né? Ainda tem essa restrição. E eu queria ler aqui. Nota de repúdio sobre a resolução aprovada no último CEPEX DCE Interior. Na quarta-feira passada, 29 de novembro, a bancada estudantil do CEPEX apresentou ao Conselho uma resolução para abertura do período de cancelamento de disciplinas e trancamento de matrícula. Essa resolução que levamos contemplaria a todos e a todas os estudantes de todos os polos da UF, já que na proposta consideramos, além do fechamento do bandejão, a antipicidade do horário do funcionamento das bibliotecas, laboratórios, coordenações e demais aparatos disponibilizados pela universidade nos 9 polos da UF. Isso sem falar na falta desses aparatos dos polos de expansão que contribui durante o ano todo, de expansão que contribui durante o ano todo, seja em período atípico ou considerado normal para a universidade.
o que já é um grande empecilho na nossa permanência. Mais uma vez, as e os estudantes dos polos fora da sede são negligenciados e colocados de forma secundária na pauta de discussões das reuniões, que majoritariamente acontecem na sede, com o corpo burocrático das instituições. Ações centralizadas como essa contribuem para o não conhecimento da realidade enfrentada pelos polos de expansão e temos como infeliz exemplo o acontecimento com os premiados da monitoria esse ano, onde os estudantes selecionados foram estudantes de campus dos Goitacazes e, ao chegarem em Niterói para a cerimônia, descobriram que a mesma não aconteceria. Sabemos e vivenciamos na pele como o fato de não termos moradia e bandejão influenciam na nossa permanência dentro da universidade. Vale ressaltar que essa problemática é enfrentada anualmente por grande parte dos polos de expansão e a gente resiste. Mas reiteramos que, com a greve dos técnicos desse ano, os campos de expansão, que já são os mais prejudicados normalmente, também tiveram dificuldades em relação ao uso da biblioteca e com relação aos horários de funcionamento das coordenações. Por isso, viemos aqui nos posicionar contrários à resolução aprovada que indicava o trancamento apenas para Niterói. Deixamos aqui registrado, mais uma vez, que queremos participar ativamente das decisões que interferem nas nossas vidas e dizer que negar a presença do DCE é silenciar todos os estudantes da nossa universidade. As mais de 4.500 assinaturas em menos de 24 horas foram fundamentais. Seguimos lado a lado na defesa da universidade pública, da nossa permanência, dos nossos direitos e do respeito aos estudantes dos campos de expansão. Essa é a nota que foi realizada pelos estudantes dos 9 polos de interior, dos 8 polos de interior, e vou anotar aqui e te apresentar aqui para vocês colocarem também em votação. Para terminar, 2 outras coisas. Não sei se alguns de vocês têm acompanhado a situação dos estudantes de escolas federais. A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro disse, no meio do ano, que não ia pagar mais o passe livre dos estudantes. Isso inclui Colune também. E, desde então, teve diversas manifestações, diversas movimentações, inclusive na Alerj, para que a gente impedisse essa decisão que vai deixar, né, um rastro, uma evasão enorme dos estudantes de escolas federais a partir do ano que vem. Mas, como a luta é o que muda a vida, ontem aconteceu mais uma manifestação, nós entregamos, né, foi feito, na verdade, uma lei, né, que regulamenta o passe livre para estudantes de escolas federais e foi aprovado com unanimidade pela Alerj. Essa foi a primeira instância, a segunda é quinta-feira. O reitor participou, no longo desse período, né, de uma reunião com os reitores dos institutos federais, com a UFRJ, marcou presença, e eu acho que é muito importante que na quinta-feira, se possível, esteja presente. E, para além disso, a gente consiga encaminhar no site da UF uma nota de repúdio a essa posição da Secretaria Estadual de Educação. Então, os estudantes, inclusive, do Colune foram, a gente mobilizou a galera para poder ir para o ato, foi a galera do fundamental, do ensino médio. Então, nós estamos construindo essa luta também, porque achamos que esse é um direito dos estudantes. Então, se puder participar, é importante a presença do reitor. Por último, nós do Movimento Correnteza vamos realizar uma reunião, né, com os coordenadores do Correnteza dos polos do interior nesse domingo. São 4 polos, né, Volta Redonda, Rio das Ostras, Macaé e Campos, e a gente gostaria de garantir pelo menos um representante de cada polo. Então, hoje, mais cedo, eu cheguei bem cedo também, infelizmente não consegui me inscrever, cheguei 8 horas e não consegui. Mas a gente está passando essa folha ouro aqui para que cada professor, cada técnico, cada estudante que se sentir à vontade de poder contribuir para a gente poder garantir a passagem, que a gente vai vir de carona, a galera vai vir de carona para cá, porque é mais barato,
para a gente conseguir realizar essa reunião, discutir esse semestre, que foi um semestre de muita luta, um semestre muito agitado, e planejar o semestre que vem, que também vai ser de muita luta, vai ser muito agitado, porque é o primeiro ano de PEC 55. Então, esse Conselho Universitário tem essa tarefa de conseguir debater a situação da nossa universidade e fazer com que nenhum estudante saia evada da nossa universidade porque não tem direito à permanência. Então, é isso. Muito obrigada a todos e a todas. Bom final de ano, Natal, Ano Novo. E ano que vem tem muita luta aí para a gente. Muito obrigada. Conselheira Alexandra. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar o professor Alberto pela nota, né, pela manifestação relacionada aos ataques que estão acontecendo às universidades e me somar exatamente para repudiar esse movimento de desqualificação da universidade pública, criminalização também da gestão das universidades, fatos que já foram apontados e observados mais recentemente na UFMG. Só que eu gostaria de trazer uma reflexão de que todo esse processo de desqualificação da universidade, ele não acontece somente de fora para dentro da nossa universidade. Ocorre também dentro da nossa própria universidade, que se torna palco de disputas que muitas vezes não refletem os anseios da nossa própria comunidade. Todos aqui sabem, e que se não sabem vão passar a me conhecer melhor hoje, que eu fui designada para presidir a audiência pública sobre a propriedade e o uso do Morro do Gregoatá no dia 16 de novembro desse ano. Essa audiência, ela ocorreu em resposta a uma proposição de um conselheiro representante da bancada estudantil aqui do nosso Conselho Universitário. Na audiência, todos os presentes foram informados sobre uma petição pública que solicitava a suspensão da audiência por diferentes motivos, que, nesse momento, realmente não são nem um pouco relevantes para serem colocados nem discutidos. Gostaria, então, de me concentrar em 2 pontos. O primeiro ponto é a preocupação que eu percebi e notei em adiar a todo custo uma nova discussão sobre o Morro do Gregoatá. Essa tentativa que se soma a um processo de silenciamento e de submissão que está sendo imposto às universidades. Processo externo, mas que está sendo reproduzido internamente na nossa universidade. O segundo ponto é a tentativa de me desqualificar no documento dessa petição, onde, citação direta nessa petição, considerando, quando se trata de se falar, relatar a presidência dessa audiência, considerando a mesma não ocupante de cargo dotado de poder decisório, uma professora do Departamento de Nutrição, corrigindo, é Nutrição e Dietética. O autor da petição informou que possui legitimidade para ser autor da mesma, por ser conselheiro desse conselho. Mas me desqualifica enquanto não considera que sou conselheira desse conselho universitário, sou diretora da Faculdade de Nutrição, sou membro da Comissão Mista de Orçamentos e Metas, sou presidente por 2 mandatos consecutivos da Câmara de Assuntos Administrativos e presidente do Conselho Fiscal da FEC. Assim,
Continuando, a presidência e a audiência, ela transcorreu com tranquilidade, respeito, firmeza e também seriedade. Então, por que tentam desqualificar esse trabalho? Eu afirmo aqui veementemente que eu sou mulher, negra que sou, eu represento tantas outras mulheres negras dentro dessa universidade que podem e devem ocupar qualquer espaço dentro dessa universidade. Eu tive a oportunidade de representar e mediar a audiência, a que eu me orgulho. E quem tem que se envergonhar foram aqueles que tentam usar a desqualificação como estratégia de perpetuação no poder. De que adianta, uma mensagem final, nós lutarmos pelo nosso patrimônio econômico, lutarmos pelo nosso meio ambiente, se nós não lutarmos pelo nosso maior patrimônio, que são as pessoas que trabalham dentro dessa universidade? Como a gente discute a desqualificação do governo em relação às universidades, se nós próprios mesmo não valorizamos o nosso potencial e as pessoas que trabalham aqui dentro? O preconceito, o machismo e também o elitismo dentro da universidade, ele tem que ser combatido, e por mim vai ser combatido sempre. Eu exijo, não só como conselheira, mas como ser humano e professora dessa universidade, respeito para mim e para todas as pessoas que trabalham dentro dessa universidade. Obrigada. Conselheiro Wendler. Bom dia a todos e todas, saudando a mesa, os conselhos. Em primeiro lugar, hoje eu vim aqui para falar de um assunto que a gente ainda pouco debateu, tanto nesse conselho quanto na universidade. Eu vim hoje para falar, nesse curso de Natal, que nós precisamos dar devida importância a alguns grupos e organizações dessa universidade que cada vez têm mais potencial de realizações. E para que possam realizar as coisas nessa universidade, precisam, às vezes, de um mínimo de condições executáveis para que possam vir a agregar ao ambiente da universidade que avança. Um desses grupos, hoje, denomina-se Associações Atléticas Acadêmicas, que, com muito orgulho, humildade e competência, têm levado o nome da nossa universidade a competições estaduais e nacionais, onde se agiganta o desejo dos estudantes permanecerem na universidade e construírem condições melhores para todos os setores da mesma. As atléticas hoje desempenham entre os estudantes um papel crucial de disseminação do sentimento de pertencimento à universidade e o engajamento dos mesmos na busca por melhorias efetivas para a comunidade acadêmica e pela integração entre os cursos, que se tornam cada vez mais essencial para o avanço da universidade e sua interação com a comunidade em seu entorno. Entretanto, para que continue a desempenhar seu papel protagonista das relações interpessoais entre os estudantes, desenvolver a sensação de pertencimento dos estudantes da universidade, tornar a UF um expoente no esporte universitário no cenário nacional, as atléticas enfrentam alguns desafios que avolumam-se à medida que a condução do RUNE na Universidade Federal Fluminense se esqueceu da construção de um complexo esportivo e de debater o desporto com a universidade, para que hoje nós tivéssemos o mínimo de uma universidade com estrutura para o crescimento do esporte universitário. É preciso que nós olhemos no próximo ano para essas entidades com a promessa de capacitação de recursos, para que nós olhemos para essa entidade como uma promessa de captação de recursos para a universidade através da Lei de Incentivo ao Esporte e como parte essencial à construção de uma universidade plural e como entrega de atletas de excelência para a sociedade. Por último, gostaria de expressar também um repúdio ao vilipêndio enfrentado pela educação pública no nosso país nos últimos anos e que teve seu ápice em 2017. De 2014 para cá, a universidade pública sofreu sucessivos cortes de investimento
do investimento repassado à mesma e precisou se adequar a tal cenário de escassez de recursos de custeio e capital para sua manutenção e aplicação em ensino, pesquisa e extensão. Concomitantemente, os desafios se avolumaram e tomaram dimensões nunca antes vistas. Notoriamente, se tornou iminente uma boa administração dos recursos para que nossa universidade não tivesse seu avanço paralisado e a folha de pagamento de seus técnicos e professores suspensa ou atrasada. Mais do que nunca, a figura de um bom gestor foi necessária para que a universidade não sucumbisse ante as dívidas herdadas. Que em 2018 nós possamos nos manter focados no avanço da universidade com responsabilidade e integridade para promover o nosso tripé essencial, o ensino, a pesquisa e extensão. Gostaria ainda de conceder uma parte ao professor Bloise, do tempo restante da minha fala. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Eu pedi ao Wendler um pedacinho do tempo dele para fazer um comunicado ao Conselho. Ontem, o grupo de trabalho que está tratando dos refugiados de estabelecer uma regulamentação na UF sobre esse ponto, terminou seu relatório. Tivemos uma reunião ontem muito profícua, desgastante, mas muito profícua, na Superintendência Internacional, e brevemente esse assunto estará transitando aqui nos órgãos da universidade. Foi um trabalho gratificante, né? Um tema hoje muito em moda, e que agora começou a atingir o Rio de Janeiro de uma forma bem contundente, vamos chamar assim. E, na oportunidade, eu queria aqui deixar um elogio à professora Ângela Vasconcelos, hoje, no Brasil, uma das maiores autoridades no assunto, ao professor César Barreto, que teve uma contribuição enorme para o grupo, sem desmerecer os outros, que também tiveram uma participação excepcional. E a acolhida que a Escola de Serviço Social deu ao tema. Então, é um motivo de muito orgulho para a nossa universidade, dentro de tudo que está aí, né? Nos preocuparmos com um tema bastante interessante e de muita relevância para a sociedade de forma em geral. Muito obrigado. Conselheiro Roberto Salles. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros. Bom dia, presidente. Bom dia, decano. Bom dia, secretária-geral dos Conselhos Superiores. Gostaria de expressar aqui a minha solidariedade ao reitor e todos aqueles que trabalham na reitoria pelo corte de energia feito pela Enel, mesmo tendo um acordo feito em juízo e em vigor, mesmo sabendo, e isso está publicado, que o MEC liberou todo o custeio, todo o orçamento de custeio de R$ 170.599.842, que obviamente é insuficiente para o tamanho da nossa universidade. Agora, senhor presidente, só lamento que o procurador-geral tenha falado nas redes sociais, e ele retirou, mas nós já capturamos tudo antes dele retirar,
tenha falado nas redes sociais que estava em Brasília porque tinha ido resolver a pendência do débito com a concessionária de energia. Coisa que, na verdade, não aconteceu, ele mentiu. Ele colocou: ajudei a evitar o corte de luz. Aí, a outra palavra: agora me encontro em Brasília apurando ilegalidade de mais de 180 milhões dos seus aliados, gestor anterior. Isso, para mim, caracteriza perseguição. E eu gostaria que constasse tudo em ata. Infelizmente, temos observado muita coisa que vem ocorrendo em Brasília sendo reproduzido na UF. Pressão sobre funcionários, pressão sobre alguns diretores, pressão sobre alguns conselheiros. O clima na universidade não está bom. Temos até advogados da União sendo chamados para acelerar processo em que eu possa fazer parte, com o intuito de me atingir. Conselheiros sendo pressionados a retirar assinaturas sobre a reunião extraordinária do Morro do Gragoatá. Queria alertar, talvez seja falta de experiência, que isso aqui não é Congresso Nacional, em que você bota assinatura e depois retira. Depois de protocolado, não tem como retirar a assinatura. Instalar uma comissão de sindicância para apurar o enquadramento dos aposentados em 2008. Meu nome foi o primeiro a ser convocado. Estaremos lá no dia 18/12 de 2017, às 10 horas, no Bloco E. Se eu não me engano, sala 516. Em outra oportunidade, falaremos quem são os membros da comissão, como foram escolhidos e por quê. Realmente estamos caminhando para uma situação na nossa universidade muito ruim. Ainda mais que existe uma campanha bem planejada para desacreditar as universidades públicas com prisões de reitores, proposta de cobrança de mensalidades, ataque aos servidores, aperto nos controles e o teto do orçamento, que, na verdade, vai levar à morte às universidades, caso os reitores não revertam com os parlamentares. Precisamos de união de todos para salvar nossas universidades públicas, gratuitas e de qualidade. Por último, quero parabenizar o reitor Sidney de Matos Melo por tentar pôr em prática um acordo assinado para a reforma da Casa do Estudante, na Rua Hernando de Melo. Na verdade, pelo acordo, a UF cedia um terreno no Morro do Preventório, onde funciona o arquivo e a antiga oficina, para a construção de uma escola naquela comunidade. A contrapartida seria a reforma da Casa do Estudante pela Secretaria de Educação. Dou os parabéns por essa cobrança, apesar de já terem passado quase 3 anos. Na verdade, o reitor está certíssimo. Temos que botar em prática o que prevê o acordo. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Conselheiro não, eu vou pedir licença para interromper 1 minuto o conselho aqui, para que o presidente da DUF possa fazer um pronunciamento. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao reitor, à mesa e aos conselheiros e conselheiras por ceder 1 minutinho do tempo de vocês. Sei que a reunião é agenda cheia sempre, mas é importante a nossa intervenção para informar como anda a tramitação da PEC 287, da reforma da Previdência, e o que o sindicato, tanto a DUF quanto o ANDES e as centrais sindicais, têm feito como mobilização e resistência contra essa retirada de direitos gravíssimos. Temos acompanhado as notícias no jornal, as propagandas falsas, né, que acusam os servidores dos serviços públicos pelo déficit da Previdência e do país, pela crise financeira do país. Sabemos que isso é mentira e o
o Andes entrou na ação junto com outras entidades para suspender essa vinculação dessa propaganda mentirosa e enganosa. É nesse período, né, que as famílias já estão preocupadas com o Natal e o Ano Novo, que nós temos que ter mais atenção, porque o Congresso Nacional costuma votar os pacotes de maldade justamente nesse período que a população está desmobilizada. Então, a ADUF e o Andes têm lutado, se empenhado na maior unidade possível para enfrentar e barrar a PEC 287, a reforma da Previdência, que restringe os direitos às aposentadorias, aumentando o tempo de contribuição, inviabiliza praticamente o direito à pensão, proibindo dos servidores públicos, proibindo a acumulação com direito à aposentadoria, entre outras medidas perversas, não só os servidores, mas como os trabalhadores da iniciativa privada em geral. Então, sabemos que não é uma luta só nossa, é uma luta que tem que ser, para ter êxito, ser enfrentada com o conjunto dos outros sindicatos, trabalhadores da iniciativa privada. Foi convocado dia 5 como um dia de resistência, de paralisações, mobilizações e greve nacional contra a PEC 287. Infelizmente, de última hora, as centrais sindicais, ainda muito corporativistas, preocupadas, né, com o imposto sindical, cujo imposto que o Andes e a ADUF nunca recolheram, mas que essas centrais sindicais, grande parte do sindicalismo pelego do Brasil, se mantém, se sustenta para receber o imposto sindical. Então, infelizmente, algumas centrais sindicais, de forma unilateral, interromperam a mobilização que nós estávamos fazendo no dia 5. A ADUF tem realizado, né, assembleias descentralizadas, que é uma reivindicação da categoria. Sempre que a gente vai aprovar paralisações, greves, percorremos os campi da universidade. A UF está em diversos municípios do nosso estado. Isso tem sido um esforço muito grande, não temos liberação sindical, mas para a gente é muito proveitoso. Multiplicamos a participação dos docentes nesses processos deliberativos de nossa mobilização, expandimos o plantão jurídico para os campi do interior, temos modernizado o nosso site, vamos ter uma lista de transmissão por WhatsApp agora, tudo com o intuito de permitir e possibilitar que a Universidade Federal Fluminense, a comunidade acadêmica, os docentes, os técnicos administrativos que estão em greve, os estudantes que estão encontrando muitas dificuldades na política de assistência estudantil, nós nos mobilizemos e nos engajemos nesse movimento nacional. Nós precisamos fazer isso, aproveitar a fragilidade do governo e suas delações premiadas para barrar de vez essa proposta de reforma da Previdência, para reverter, como foi dito aqui, a aprovação da emenda constitucional 95, que limita os gastos, inviabiliza, suspende os investimentos em educação, em ciência e tecnologia por 20 anos e que, na prática, inviabiliza o funcionamento não só das universidades, como dos serviços públicos brasileiros. Então, é um momento que nós precisamos da unidade no sindicato também para utilizarmos, né, esse espaço como espaço de mobilização de todos e todas docentes, sindicalizados ou não, para que, de fato, a gente tenha um ano de 2018 de maiores avanços, de manutenção das conquistas sociais e de rejeição a essa tentativa de retirada dos direitos sociais por esse governo ilegítimo e criminalizador das universidades, que é o governo Temer. Obrigado a todos e todas. Vou passar o jornal. Como não se faz só de luta, né, a gente tem uma confraternização no dia 21, lá na sede da ADUF. Estão todos convidados, basta mandar o e-mail para aduf.org.br. Serão todos e todas bem-vindas para, apesar das dificuldades, comemorarmos juntos o fechamento do semestre letivo, do ano, e nos prepararmos para 2018. Então, vou passar o jornal, tem mais informações que o breve tempo aqui não me permite discorrer. Obrigado a todos e todas pela atenção. Eu acho que acho que esse momento, infelizmente, já passou. A gente precisa dar continuidade ao Conselho, até porque nós vamos ter eleição daqui a pouco e tem a pauta a ser vencida. Apenas algumas observações aqui.
Em relação a esse corte de energia da reitoria, eu queria... Bom, é bom que eu diga aqui que eu não trabalho na AGU. Nunca trabalhei na AGU, nem sou advogado. Eu sempre trabalhei na UF e sou geólogo e professor. Eu não respondo pela AGU, e muito menos por seus procuradores. Eu não tenho esse poder, até porque se tivesse esse poder, certamente muitas coisas que a AGU diz para que eu não faça, eu faria. Porque, na verdade, acima dos interesses e da visão jurídica, seja qual for, em muitos aspectos, acima disso está, muitas vezes, o próprio interesse da universidade que se sobrepõe ao que pensa a AGU, por exemplo. Mas eu, como servidor público e como gestor da universidade, eu não me contraponho, em hipótese alguma, às determinações da AGU. Sou realmente subserviente às determinações da AGU. Assim como também sou subserviente às determinações do Ministério Público Federal, assim como também sou subserviente às recomendações da Controladoria Geral da União. De forma que essa é a regra do jogo, e essa regra do jogo é forte, essa regra do jogo é tão forte que ela impacta diretamente, inclusive no meu CPF, depois que eu deixar de ser reitor. Então, a minha responsabilidade vai na medida que eu tenho ou dão aquiescência da própria Procuradoria. Em relação à energia da universidade, todos vocês sabem que nós acolhemos uma dívida significativa assim que assumimos a reitoria da universidade. Parte dessa dívida, pequena parte dessa dívida, de fato, foi relacionada à energia, mas o volume da dívida em relação a terceirizados e a pagamentos de serviço era bem alta, de forma que eu fiz lá atrás, e eu assumi lá atrás, a opção de deixar de pagar, ou seja, acumular dívida de energia, para que eu pudesse ter pagamento de pessoal e fazer, de fato, a universidade funcionar. E essa dívida, obviamente, tem sido cumulativa, mas nós temos pago religiosamente os percentuais devidos. Ao longo desse processo, eu acordei, e foi na verdade, uma iniciativa minha, com a aquiescência, obviamente, da Controladoria, com a AGU, de entrarmos com em juízo, assinar uma pactuação com o MEC, da ordem de 16 milhões de reais. Com isso, aqueles pagamentos que nós estamos fazendo em detrimento do pagamento de energia acabariam sendo saldados por esses 16 milhões extra-orçamentários. E fomos felizes na época. O MEC, de fato, assinou em juízo e esses 16 bilhões, só que nunca honrou, de fato, todos os 16 milhões. Só recentemente, depois de muitas idas e vindas, inclusive da Procuradoria da Universidade a Brasília, depois de muitas idas e vindas, conseguimos ter cerca de 6 milhões de reais. Só que faltam 10. Faltam 10 milhões. De forma que, em função da ausência desses 10 e em função da ausência do financeiro, porque Brasília é engraçado, o Ministério é engraçado, eles gostam sempre de falar da incapacidade do gestor das universidades, mas eles não contam toda a história. 50% do nosso capital para fazer obra e tal não foi repassado desde que eu assumi a reitoria da universidade. 50% para colocar uma escola em pé, para colocar um prédio em pé. Eles não falam isso. Eles falam que eles repassaram 100% do custeio esse ano. Eles não falam, inclusive, que no primeiro ano deixaram de repassar 20%, o restante 20% do orçamento.
do orçamento e do financeiro relacionado ao custeio. Mas esse ano, diante da pressão parlamentar que nós fizemos, nós, reitor, fizemos, inclusive eu fui ao Congresso pelo menos umas 2 vezes, e além de fazermos reuniões com parlamentares da bancada do Rio de Janeiro, nós conseguimos reverter isso e colocar a disponibilização integral do custeio. Só que até agora não repassaram o financeiro. Então, nós temos 12 milhões, gente, liquidado, empenhado e liquidado. Mas não temos dinheiro compatível com os 12 milhões. Ou seja, não tem financeiro correspondente aos 12 milhões. Então, não tenho o que falar com a Ampla. Não tenho o que falar com a Ampla. Eu não tenho o financeiro repassado do MEC e não tenho a aquiescência do MEC em relação àquilo. Então, é óbvio que a Procuradoria da Universidade aqueceu essa situação e, inclusive, foi a própria Procuradoria, na época, que conseguiu, junto ao juiz aqui da Federal aqui de Niterói, uma liminar impedindo que a energia da UF fosse cortada. Inclusive, foi uma situação tão de vanguarda para as universidades que, se eu não me engano, a Federal de Viçosa fez a mesma coisa, se eu não me engano, a Unifesp fez a mesma coisa. De repente, todo mundo começou a fazer isso. Há pouco tempo, a energia da UFRJ estava cortada. Então, é sempre fácil a pessoa falar, mas é muito difícil a pessoa, de fato, executar com aqueles instrumentos que estão disponíveis hoje. Extremamente difícil executar com os instrumentos disponíveis, até porque foi muito comentado aqui hoje, se eu não me engano, por mais de um conselheiro, que não se tratam só de questões de fora para dentro, são de questões de dentro para fora. Lutas políticas, interesses, perspectivas pessoais, perspectivas disso, daquilo outro, e nesse sentido eu me solidarizo inteiramente à professora Alexandra, que eu particularmente indiquei para liderar essa audiência. Conhecendo, inclusive, o que ela havia exposto sobre a perspectiva de proteção ambiental do próprio platô. Então, eu diria que nesse momento, qual é a nossa postura? A nossa postura vamos, mais uma vez, entrar judicialmente contra o MEC, cobrando, vamos à imprensa, de uma certa forma mais incisiva, mostrando, expondo a assinatura do MEC na ocasião que foi feita, do acordo que foi firmado. Falar para o Globo que o MEC não repassou o financeiro parece chover no molhado, porque o Globo não sabe qual é a diferença de financeiro para o orçamento. A diferença é enorme. É enorme. Simplesmente quem quer o dinheiro no bolso tem que ter financeiro. E isso é que interessa a Enel. Uma vez eu falei para a Enel, que é uma empresa multinacional, eu falei para a Enel que eu duvidava que eles cortassem uma universidade na terra deles. Literalmente eu falei isso, duvido que vocês cortem energia na terra de uma universidade, na terra de vocês. Porque não é uma falta da universidade pagar uma conta, ou querer pagar uma conta. Nós sempre desejamos pagar a conta. Aliás, tem umas coisas assim, mas só que nós desejamos como? Nós mostramos o que vamos fazer. Objetivamente mostramos o que vamos fazer e o que estamos fazendo. Tem um acordo judicial. Agora, a legislação brasileira é interessante, eles têm que cobrar da gente, não podem cobrar do MEC uma coisa que está assinada todo mundo no mesmo papel. De forma que a estratégia que nós vamos estabelecer a partir de agora é renovar judicialmente a questão desse acordo judicial. Vamos tentar, porque nós não podemos confiar literalmente só no juízo, né? Então nós temos que ter outras alternativas. Essa é a capacidade da gestão de se fazer, de fazer acontecer, de realizar. Nós não vamos deixar as coisas para outra pessoa fazer. E nesse sentido nós vamos tentar dividir essa dívida, mais ainda, se caso a Justiça
não dê o ganho relacionado aos tais 10 milhões que restam do acordo judicial. Pra vocês terem ideia, a dívida hoje é de 19 milhões, era 19 milhões, faltam 10, vamos ficar com 9 milhões aí. Ainda tem a dívida relacionada ao Antônio Pedro, que essa já vem se arrastando há muito tempo. E que eu já tentei várias vezes repassar para a EBSER, só de energia, né? Já tentei várias vezes repassar para a EBSER e estou brigando até agora, porque a EBSER fala, não, depois que eu assinou, eu pego, mas antes que eu assinei, não pego. E aí está aquela briga de foice. Como se no Brasil as coisas fossem assim, sabe? Ou pudessem ser assim no tocante à universidade. Então, essa informação, provavelmente a reitoria vai continuar sem energia pelo menos até o fim de semana e até durante todo o fim de semana, até que a gente tenha todo esse mecanismo funcionando. Em relação à Casa do Estudante, eu acho que eu não tenho mérito nenhum em relação a essa Casa do Estudante. Existiu, sim, um acordo possível com a Prefeitura e até hoje a Prefeitura não fez as obras que ficou de fazer lá. A grande verdade é essa. Nós demos o terreno lá do preventório para ele, demos entre aspas, porque não tem nem documentação específica disso. Não sei nem se isso passou aqui pelo Conselho Universitário, mas a verdade é que houve essa troca lá atrás, não agora. Eu não fiz troca nenhuma. E com função disso, ficaria o comprometimento da Prefeitura de fazer as obras de recuperação da Casa do Estudante para que a gente pudesse ofertar para os nossos estudantes. Até hoje a Prefeitura não aqueceu isso e no meio do caminho ainda entrou uma questão relacionada à defesa civil e de uma possível interdição desse local. Nós estamos nos mobilizando, obviamente, para que a Prefeitura cumpra o papel dela, já que ela, inclusive, usa com tranquilidade a questão hoje do preventório sem nenhum problema. Por fim, eu queria dizer o seguinte, que eu tive militando diretamente na questão do passe livre, a Juliana sabe disso, além de mobilizar especificamente alguns reitores daqui do Rio de Janeiro, recebi o movimento do ensino médio, proporcionamos meios de transporte para que a gente pudesse fazer manifestação em defesa do passe livre, reconhecendo que esse é um mecanismo essencial para a sustentabilidade dos nossos estudantes. E estive em alguns movimentos relacionados a isso, particularmente amanhã não vou poder, eu estou indo, daqui a pouco eu vou me deslocar, porque eu vou receber uma menção honrosa e eu não vou poder deixar de receber essa, eu tenho declinado de algumas, até porque não sei nem se eu devo, alguns pontos assim, eu me questiono até de algumas menções desse tipo, mas essa particularmente é muito importante para mim e eu daqui a pouco vou me retirar por causa disso. Eu desejo a todos aqui um Natal maravilhoso, né? Com certeza um Natal maravilhoso para todo mundo. Não acho que a universidade está passando por alguma coisa. Ela está passando, sim, não tenham dúvida, que ela está passando, sim, por uma ameaça muito grande relacionada a uma questão de poder econômico, de visão de Brasil, visão de país, uma visão política extremamente nociva ao modelo que nós todos aqui, de maneira geral, militamos, do ponto de vista da universidade. É uma ameaça ao gestor, é uma ameaça ao patrimônio, é uma ameaça à sustentabilidade. As universidades cresceram muito rápido, num espaço curto de tempo, sem grandes preparos para a sua própria manutenção, sua própria estabilidade. Alguns laboratórios, alguns estudantes, alguns cursos foram recebidos sem condição de proporcionar tudo aquilo que de fato os alunos teriam como suas expectativas, seja em sala de aula, seja em prédio, seja em laboratórios, seja em permanência de estudantes, no próprio programa de assistência estudantil. Então, esses são assuntos que
que, de fato, nós temos que militar, será motivo de motivação nossa para militarmos em 2018, mas antes, nada mais do que saudar o ano que nós tivemos, que de alguma forma, alguns embates nós tivemos sucesso, e a gente tem que ter em mente que ainda teremos muitas batalhas pela frente e precisamos, sobretudo, estar unidos. Tem muita gente que fala de unidade da boca para fora, porque a unidade se exerce falando, sobretudo, a verdade. Não existe unidade sem verdade. Eu acho que foi essa a observação que a professora Alexandra colocou, e eu encerro aqui, portanto, a minha fala, e sugiro que a gente adote a pauta do dia, né? E em seguida a gente passaria para a votação. Obrigado. Presidente, eu queria propor a aprovação em bloco da pauta, a exceção dos destaques, provavelmente também a exceção das emerências. Eu já aproveito para pedir destaque no item 10 da pauta. Então, as emerências já estão fora, né? Portanto, do 1 ao... Não, do 2 ao... O colar também, né? O 8 também, né? Não? Concessão de... Não? Então, do 2 ao 7 estariam fora. Eu, particularmente, já peço destaque ao 10. Não, estou dizendo, do 2 ao 7, que são emerências, estão fora porque não há quórum qualificado. E eu, particularmente, estou pedindo destaque do 10. Qual? 1 é calendário. Destacar o calendário. Bom, senhores conselheiros, então já foi apresentada a ordem do dia, e nós vamos então colocar em votação todos os processos que não foram destacados, e nós temos então apenas como um único destaque processual, realmente é o de número 10. Mais algum? Parece que algum conselheiro destacou o número 1 também, é isso ou não? Isso. Então, número 1 e número 10. Os demais, então, ficam submetidos à aprovação, os que estão de acordo permaneçam como estão, aprovado. Sim. Caso de...
Perdão, está longe, eu não consegui ouvir o que o conselheiro está mencionando. Não, os recursos passaram pelas câmaras, principalmente pela Câmara de Legislação e Normas, e houve um parecer unânime de todas as câmaras, obedecendo ao relato da Câmara de Legislação e Normas. Se, evidentemente, o conselheiro desejar, nós colocamos Está aqui, os processos, conselheiro, estão aqui na mesa, é questão só de fazer uma verificação. Vamos, então, aos destaques. O de número 1 é o calendário das reuniões ordinárias e das câmaras especializadas para 2018. O conselheiro que pediu vista poderia, por favor, colocar qual é a sua opinião ou se há alguma dúvida a respeito? Bom dia a todos, bom dia, membros da mesa. Vou aproveitar um fato, né, que foi colocado aqui para já demonstrar o motivo da solicitação de revisão desse calendário. O professor mesmo colocou, né, que por várias vezes esteve aqui tentando se inscrever para falar e muitas vezes não conseguiu. E quando consegue, tem que vir aqui, pelo que eu entendi, é o horário, né, antes das 8 horas. A universidade, como nós sabemos, cresceu. Assim como ela cresce, ela se expande, e aí nós passamos a ter não só Niterói como referência. Nós temos Volta Redonda, Santo Antônio de Pádua, Campos, Rio das Ostras, Nova Friburgo, né, Macaé. Então, o que acontece? Esse horário dessa reunião também precisa ser avaliado com esse contexto dessa expansão. É nesse sentido que eu estou pedindo destaque. Eu até posso fazer uma sugestão de hora aqui, em vez de 9, colocar às 14, né? Ou colocar às 11, mas principalmente eu acho que é esse olhar que essa universidade tem que ter de unidade. A universidade, ela está em todo o estado do Rio. Então, nós não podemos ter um conselho universitário que promove um horário e que vai ficar cada vez mais difícil, porque os terceirizados que fazem o transporte do interior não estão recebendo seus salários agora, no mês de novembro. Então, provavelmente, eu não tenho motorista que traga. Então, eu acho que é esse detalhe, é esse destaque. Eu tenho falado isso com todos os calendários da universidade, e esse não é diferente. Tá bom? Então, eu pediria a esse conselho que repensasse o horário dessa reunião. 9 horas, para quem sai de Santo Antônio de Pádua, é muito cedo. Não digo nem de onde eu venho, que é Rio das Ostras, mas eu pediria uma revisão nesse horário. É isso aí. Obrigado, conselheiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, professor Expósito, eu acho que você tem razão. Só que, infelizmente, o horário de realização do conselho é do regimento. Isso significa que a gente teria que fazer uma alteração do regimento. Não é uma alteração do calendário. Ok? Então, o que eu estou entendendo é que o que você está sugerindo é que se faça uma discussão sobre a alteração do regimento. Não é isso? Porque o horário, a secretaria não pode mudar o horário porque o regimento não está autorizando isso. Infelizmente, o regimento fala que
A sessão do CUV é mensal e começa às 9 horas, com prazo de 15 minutos de tolerância. Isso é regimental. É só nesse sentido. Quer dizer, eu acho até que é pertinente a sua colocação, mas aí tem que pensar numa alteração de regimento e aí tem que se ver como é que se faz alterações regimentais. É só essa minha sugestão de pensar sobre esse assunto. Quanto às câmaras, eu acho que aí é uma questão de verificar horários, né? Porque câmaras não têm... no caso das câmaras, que não é regimental, poderia-se pensar num outro horário, mas no caso específico do começo das sessões ordinárias do Conselho Universitário é regimental. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Conselheiro Paralini. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Eu acho que o Alberto tem toda a razão. Não tem como a gente fazer uma mudança de calendário aqui. Então, eu sugeriria o seguinte, que a gente aprovasse, senhor presidente Alberto, que a gente aprovasse esse calendário, até que, possibilitando, não que ele fosse uma camisa de força votada para o ano todo. Se a gente chegar ao entendimento de recompor o calendário nas câmaras, nas reuniões de Câmara, ou em reuniões do Conselho durante o ano, passaria a valer o novo calendário, mudar o novo horário. Eu estou apenas querendo deixar uma brecha para a gente poder fazer um esforço em cada Câmara de rediscutir o horário, de fazer essa discussão aqui, encaminhar um projeto aqui, faz a mudança. Se ela acontecer, fica valendo. Se não acontecer, está votado esse calendário atual. Eu acho que todas as câmaras debater e a CLN, talvez, buscar redigir essa proposição. Me parece, conselheiros, que o assunto já foi devidamente esclarecido, então nós vamos aceitar a contribuição do conselheiro Paralini, no sentido de que vamos aprovar o calendário, né? E quanto ao horário, no decorrer do período, poderão haver alterações. Todas as câmaras deverão se reunir para tratar desse assunto nas suas reuniões ordinárias e a Câmara de Legislação e Normas lidera o processo no sentido de obter informações para que possa, numa próxima reunião, talvez, já se trazer uma proposição detalhada e concreta. Tá bom assim? Então, os conselheiros estão de acordo, permaneçam como estão, aprovados. Temos um último destaque, que é o processo de número 10, que foi solicitado pelo conselheiro Alberto. Tem alguma... O relator pela Câmara de Legislação e Normas é o conselheiro Palharini. Então, por favor, primeiro as dúvidas ou observações do conselheiro Alberto, para depois ouvirmos o conselheiro Palharini e vamos, então, para a deliberação. Senhores conselheiros, senhor presidente, o processo trata da consulta eleitoral para reitor do próximo ano. A proposição original fala em duas questões: formalizar convite às instituições que executaram a consulta pública, que executarão, entendo eu, a consulta pública comunidade, a DUF, Sintuf e a ASP-UF. E 2, indicar a comissão eleitoral para conduzir o processo e estabelecer um calendário. No meu entendimento,
eu acho, o meu substitutivo, eu vou apenas fundamentá-lo e depois lê-lo, o meu substitutivo é no sentido de que a gente faça nesta eleição como fez nas outras duas, 2010 e 2014, que foi um convite à Associação dos Professores Inativos, a ASP, para conduzir todo o processo. Em segundo lugar, se nós, Conselho Universitário, quisermos indicar a comissão eleitoral e estabelecer calendário, nós estaríamos saindo da regra estabelecida pelo item 23 da nota técnica do MEC, que permite uma consulta com paridade, desde que feita por uma entidade. Ora, se nós fizermos um trabalho misto de convidar a ASP ou qualquer outra instituição para fazer, mas nós indicarmos comissão eleitoral e indicar calendário, nós estaríamos incorrendo numa necessidade de obedecer ao que rege a Lei 9192, que é a lei que determina que na eleição para reitor e para diretores de unidade, a proporção de professores tenha que ser de 70%. A nota técnica, no seu item 23, ela excepciona isso desde que toda consulta eleitoral seja feita por uma entidade. Então, o meu substitutivo é nesse sentido. Vou lê-lo integralmente. Considerando a proposta, que é essa que eu acabei de mencionar, do conselheiro Edson Alvise Neves, considerando que a DUF e Sintuf são partes interessadas no processo, já que elas representam, na sua grande maioria, eleitores, considerando que a ASP-UF tem a necessária experiência por ter realizado as duas últimas consultas, e eu digo de forma absolutamente exitosa, a minha proposta é: proponho ao Conselho Universitário que solicite a colaboração da Associação dos Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, ASP-UF, para assumir o processo de realização da consulta eleitoral para a escolha do próximo reitor e vice-reitor desta universidade, obtendo para tal poderes para a execução de todos os atos e procedimentos necessários à consecução do mencionado processo até seu final, comprometendo-se a UF a colocar à disposição daquela associação todos os recursos necessários ao cumprimento dos objetivos acima referidos, atendendo-se assim ao disposto no item 23 da nota técnica número 437 de 2011, do CGLNES GAB CESU MEC. Essa o meu substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos votar o substituto. Perdão, desculpe, o conselheiro Rafael com a palavra. Bom dia a todos e todas. Professor Alberto, não querendo polemizar, mas o preâmbulo da sua apresentação fala que a ADUF e o Sintuf são partes interessadas. É muito estranho isso, porque, apesar de os seus sindicalizados são da universidade, os aposentados também estão nelas, e elas não são integrantes da instituição. Então, não teria problema nenhum elas participarem. É muito estranho apresentar como parte interessada. Já aconteceu antes, até na primeira vez que teve isso, teve acho que uma consulta à DUF, e a DUF não se interessou em participar, e acho que não tem problema nenhum. Mas constar aí como a DUF e o Sintuf ser parte interessada é muito estranho. Todos nós somos parte interessada, inclusive a ASP-UF, que está querendo participar aqui do Conselho Universitário. Então, é só essa ressalva do preâmbulo que está, não discutindo a questão. E eu acho importante que a comissão eleitoral, mesmo não sendo aprovada aqui, o Conselho Universitário seja ouvido de alguma forma para a participação da comissão eleitoral. Não sei como fazer isso, mas é importante que não seja completamente autônomo, apesar de ser a ASP-UF estar dirigindo o processo pela sugestão, concordo que seja a ASP-UF,
mas a gente tem que ver uma forma que não seja completamente independente do Conselho Universitário. Eu não vejo nenhum problema em retirar o considerando. Acho que as ponderações do professor Rafael estão corretas. O que eu falei em termos de partes interessadas é no sentido de que, diferentemente da ASP, a ADUF e Sintuf contemplam membros que são eleitores. Então, eventualmente, isso poderia ter algum tipo de conflito de interesse. Mas não tem nenhum problema em eu retirar o considerando e aceito essa ponderação. Quanto à comissão eleitoral, até onde eu conheço, tradicionalmente, a ASP, obviamente, negocia com os membros do Conselho, e, enfim. Né? Acho que não há problema em relação a isso. Mais algum conselheiro deseja se manifestar? Então, não havendo e atendido aquilo que foi apresentado pelo conselheiro Alberto, em votação, os conselheiros estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Bom, o último assunto é a eleição da comunidade. Perfeito. Então, vamos, para terminar aprovar a moção de solidariedade à Universidade Federal de Minas Gerais e demais instituições atingidas pelo autoritarismo e arbítrio. Moção não tem discussão, mas a gente precisa colocar em votação. Conselheiro Paulo levantou ali. Por favor. Bom dia a todos. Seu magnífico reitor, os nossos conselheiros. Eu também cheguei aqui de manhã e não tive mais oportunidade de me inscrever para o Pinga Fogo, mas eu também tinha preparado uma moção na mesma linha que apresentada na nota, apresentada logo no início da nossa reunião, pelo professor Alberto. E a moção que eu trago é uma moção assim que, na minha maneira de ver, ela sintetiza tudo que a nossa nota, que a gente provavelmente vai aprovar, ela mantém, né, a linha, mas ela se torna também um instrumento mais ágil para a gente fazer a divulgação dessa moção. Então, gostaria de ler o que eu também tinha preparado e, se possível, que a mesa colocasse em votação as duas, para que a gente tivesse dois instrumentos aprovados e que poderiam ser utilizados, né, na nossa divulgação. O Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, UF, em reunião do dia 13 de dezembro de 2017, vem manifestar seu veemente repúdio às ações da Polícia Federal, respaldadas por decisões da Justiça Federal, de ocupação de campi universitários, detenção, entre parênteses, condução coercitiva, espalhafatosa de dirigentes, professores e demais servidores públicos e de divulgações espetaculosas de denúncias não comprovadas contra a universidade pública na pessoa de seus reitores. Trata-se de uma ação com aparência de operação concertada para promover o descrédito da instituição do ensino público e pondo em causa a ação de professores e pesquisadores que se têm dedicado à produção do conhecimento. Neste mesmo ato, o CUV-UF manifesta seu irrestrito apoio à Universidade Federal de Minas Gerais pelas recentes agressões sofridas pela instituição, expressões essas decorrentes desse processo. Então, eu gostaria de encaminhar e, se o plenário, né, acordar, que seja também aprovado junto com a nota que a gente foi lida pelo professor Alberto no início. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, temos duas moções, evidentemente, sobre o mesmo assunto, mas com adjetivos e textos, evidentemente, diferentes. Então, nós temos duas alternativas regimentais. A primeira delas é aprovar as duas moções. Não tem problema nenhum. E a segunda era juntar esses dois textos
encaminhar à Câmara de Legislação e Normas para redigir um texto único, o que também é regimental. Então, como já me pediram aqui que aprovasse as duas, e não há discussão em apresentação de moções, eu apenas coloco em votação. Os conselheiros estão de acordo com a aprovação das duas moções apresentadas, permaneçam como são, aprovados. Terminada essa primeira reunião, que é a reunião ordinária, declaro encerrada